se não adorar o seu santo nome. Tu és digno de honra, tu és digno de louvor, tu és digno de toda a glória a Deus. Ó Senhor, que a humanidade venha reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador de nossas almas. Ó Pai, que nessa noite os corações sejam convertidos ao Senhor. Pai amado, Deus querido, traga a tua paz para neste lugar. Jesus, traga almas a adorar ao Senhor. Sim, Deus, almas que verdadeiramente queiram adorar em espírito e em verdade. Porque a tua palavra que diz que nós temos que adorar em espírito e em verdade. Pai, vem abençoar a palavra dessa noite. Que ela entre em nossos corações, ó Pai, que nunca mais saia, para que nós nunca e jamais possa pecar contra o Senhor. Deus venha guardar a vida do pastor, derrama a solução dele nessa noite para trazer a palavra aos nossos corações. Que os adjacentes, Senhor, os de arredores, venham ouvir essa palavra, e que dela nunca mais venha se esquecer. Eu entrego essa igreja, entrego o teu povo nessa noite em tuas mãos. Seja feito o teu querer e a tua vontade, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Louva a Deus. Louva a Deus pelas nossas vidas. Aleluia. Louva a Deus por mais uma. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louva a Deus por estarmos aqui mais uma noite. Louva a Deus pela vida da minha tia Fernanda. E hoje, para a glória de Deus, veio mais uma vez cultuar conosco. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus pela vida de Mônica, que veio na direção do Espírito Santo dirigir esse culto. Louvado seja o nome do Senhor por cada um de nós, amém? Vamos dar continuidade à exposição. Hoje nós vamos estar fechando o capítulo 23 de Mateus, para a gente entrar também no capítulo 24 depois, né? Que serão exposições muito maravilhosas, escatológicas, né? O chamado sermão profético de Jesus Cristo já vai começar a partir de domingo. Então, domingo, nosso professor irmão Mateus vai começar o sermão profético de Jesus Cristo a partir de domingo. Mas hoje nós vamos encerrar aqui a censura de Jesus aos escribas e fariseus. Como Jesus está expondo eles publicamente, Jesus está apontando o dedo, Jesus está... E isso ele não está contrariando o que ele mesmo disse, que é o não julgueis. Então aqui Jesus estaria se contradizendo, se a gente fosse interpretar como muita pessoa interpreta, não julgueis, como não expor, porque para alguém que aquilo é pecado. Uma prática dela é pecado. Você vai dizer, rapaz, mentir é pecado, você está mentindo. Ah, não julgueis, está me julgando, julgador. Não julgueis, e não é assim. Dizer para a pessoa que ela está mentindo e, portanto, ela se faz filha do diabo, porque tem por pai o diabo quando mentir, não é julgar ninguém, nem condenar ninguém, você está expondo a verdade. O que Jesus fala para nós não julgarmos é dizer que esse mentiroso vai para o inferno, porque ninguém sabe se ele vai se arrepender. Ele tem que tentar aconselhar ele a que venha ao arrependimento. A nossa missão não é bater o martelo e condenar essa pessoa, o pecador, dizer você vai para o inferno, infeliz. É isso que Jesus condena ali quando ele diz não julgueis. Não vá apontando e dizendo que a pessoa vai para o inferno, né? Sempre vá expondo aqui o tempo todo. A gente vai ver nesse final que a intenção de Jesus, mesmo que ele sabe que aqueles ali, muitos daqueles são corações endurecidos, são semente espinhosa, são solo arenoso, rochoso, e que a semente que o próprio Jesus está tornando a plantar não vai frutificar. Mesmo assim, a intenção dele não é bater o martelo que eles estão indo para o inferno. A intenção de Jesus, a gente vai ver que é, se de alguma maneira, devido à sua longanimidade, eles venham ao arrependimento. Essa sempre será a intenção de Jesus e deve ser sempre a nossa, ao nos dirigirmos a outro semelhante nosso, por mais pecador que seja, porque todos nós, inclusive, somos pecadores, carentes da misericórdia e da graça de Deus. Vamos a partir do versículo 34. Ontem o irmão e professor nosso Mateus expôs até o 33. Vamos do 34 ao 39. Vamos fazer a leitura. Portanto,
Porquanto eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha a atitude de Jesus no final de toda a exposição que ele expõe aquele povo negativamente. Olha como Jesus termina: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui ontem, nosso professor Mateus, ele fez a exposição do 25 ao 33. E nós encontramos aqui dois mandamentos de Jesus Cristo nesses versículos que foram expostos ontem, né? E hoje eu quero trazer de novo, porque Jesus está completando, ele está complementando algo que ele havia mandado na leitura. Se a gente voltar um pouco mais acima, Jesus havia dito para eles, versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. É óbvio que Jesus não está falando, ensinando eles modos de lavar copo e de lavar prato. Eles não eram ajudantes de cozinheiros. Jesus não estava em um restaurante ensinando para eles a como lavar os copos e pratos, nem da nossa casa normal, né? Seguindo essas regras aqui que Jesus está falando. É apenas Jesus está usando uma parábola simples do cotidiano e que todos possam entender. Não adianta nada alguém te dar um copo lustrando por fora, brilhando, se ele está sujo de bosta por dentro. E enche aquele copo de água e te dá. E tem fezes humanas ali dentro daquele copo. E aí, você vai beber aquela água? Por mais que o copo esteja por fora todo brilhando, sabe, dado lustro, você vai beber naquele copo? Óbvio que não. Tem um prato ali que o cachorro comeu naquele prato e depois veio barata, ficou por aquele prato, a pessoa só tira o cisco, vem por fora, limpa o prato, mas dentro deixa toda aquela sujeira que ficou, resto de comida, e joga uma comida nova e quer que você come. Você vai comer naquele prato? Óbvio que não. Ninguém, não importa se por fora, às vezes, uma panela tapada, passou uma barata por fora, se ela está bem tampadinha, o alimento ali dentro se conservou limpo. Eu falo porque é casa de pobre. Talvez na live alguém vai aparecer depois no YouTube, alguém que não tem esse cotidiano, mas na rotina do pobre, na cozinha, sempre aparece uma baratinha, aparece um negócio. Então nossas panelinhas estão bem tampadas, elas rodeiam em volta, elas passam pelo fogão, mas se as nossas panelas estão bem tampadinhas, a gente tira a tampa, tira a comida de dentro, põe no prato e come tranquilamente, né? Porque a comida dentro está limpa. Então o que importa, o que mantém limpo é o interior. É isso que interessa para nós e é isso que interessa para Deus. É isso que Jesus está falando. Limpa primeiro o de dentro. E aí Jesus vai dizer que eles se pareciam com as sepulturas. Por fora a pessoa faz aquela carneira, bota pedra, bota granito, bota ardosa, faz aquela coisa bonita, né? Mas por dentro existem restos mortais apodrecendo ali. Se arrancar aquela capa, ninguém suporta a carniça por fora. Então Jesus compara ele àqueles sepulcros, né, caiados. O que Jesus está falando é: limpem-se por dentro, sejam sinceros, preocupem-se com o estado do coração de vocês,
nem tanto com a aparência de vocês, se vocês parecem justos. O próprio Jesus era chamado de mentiroso, o próprio Jesus foi chamado de Beelzebu, o próprio Jesus, durante a sua caminhada, nesses 3 anos que ele está concluindo, caminhando para a crucificação, ele foi xingado de um monte de coisa errada. Depois de morto, inclusive, ele foi chamado de enganador. Botaram aquela pedra no sepulcro de Jesus, selaram, colocaram guardas na porta, porque o Sinédrio chegou para Pilatos e disse que Jesus era um enganador, e esse embusteiro, é a palavra que é mais usada no português, esse enganador, falou que vai ressuscitar no 3º dia, por isso é preciso selar a pedra. Então essa fama de enganador, essa fama de mentiroso, essa fama, sendo que mentiroso é o inimigo de Jesus, que é o diabo, mas ele quis colocar essa fama em cima de Jesus, através de homens falsos, religiosos da época. E Jesus não estava nem um pouco preocupado. Você vê aqui Jesus nem um pouco preocupado, porque o tempo todo ele está honrando a Deus. O tempo todo ele está honrando ao Pai. E a opinião do Pai sobre Jesus é: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Dane-se a opinião de Caifás, dane-se a opinião de Anás, dane-se a opinião do Sinédrio de Jerusalém, se a opinião do Pai é: este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido, em quem eu tenho prazer. E João vai dizer, e o Espírito Santo e tantos outros, e até hoje todos nós vamos ver aquilo que está escrito sobre Jesus. Em sua boca nunca foi achado engano. Ele teve fama de mentiroso e enganador, mas na boca de Jesus nunca foi achado engano, nunca foi achado mentira. Agora, o juízo de quem que vale a pena? O de Deus Pai. Jesus sempre se preocupou com o coração dele, apesar de ser santo, perfeito, é óbvio. Mas o que ele quer ensinar para nós, meros mortais e meros pecadores? Que devemos nos preocupar com os nossos próprios pecados, com os nossos próprios desejos interiores que nós temos, as nossas próprias inclinações carnais, pecaminosas, e nos unindo a Jesus Cristo que é santo, buscando dele a santificação, buscando dele a limpeza, nós seremos limpos por ele, seremos lavados por ele, se nós buscarmos isso em oração. Quando Jesus diz: limpai o interior, Jesus diz, é a mesma coisa que ele está dizendo: vem a mim. É a mesma coisa, é o mesmo mandamento: venham a mim aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O coração está dentro, interior. Então, quando Jesus diz para eles, Jesus também está dizendo para nós: limpai de dentro, limpai o interior do copo e do prato, limpai a mente, limpai o coração. Agora, nós vimos um outro mandamento depois, em seguida, Jesus vai dizer que eles faziam os túmulos dos profetas antigos e diziam: se nós existíssemos no tempo dos nossos pais, dos nossos antepassados, nós não nos associaríamos a eles, não mataríamos os profetas. Igual Jeremias foi cerrado no meio, Isaías, o profeta, foi cerrado no meio, Jeremias foi lançado no calabouço para morrer, não morreu no calabouço, porque Deus não deixou, mas foi lançado lá pelos pais dessa turma aqui, porque foi sumo sacerdote da época que perseguiu Jeremias, e tantos outros profetas. Jesus vai citar inclusive aqui Zacarias e Abel, mostrando para eles que inclusive eles eram filhos de Caim, na fé de Caim, né? Na mesma perseguição de Caim, filhos do maligno, como o nosso professor Matheus bem lembrou ontem. E eles faziam os túmulos dos profetas dizendo: não nos associaríamos. Só Jesus está dizendo, Jesus põe isso, dá o entendimento do que realmente é. Vocês estão apenas completando o que os pais de vocês fizeram. Os pais de vocês matou os profetas, vocês fazem o túmulo dos profetas para completar a obra do pai de vocês, dos pais de vocês. Não é que vocês estão honrando os profetas dando o túmulo para eles. Por quê? Como o nosso professor me lembrou ontem, o profeta Jesus Cristo que estava no meio deles, ele se rejeitou. Então, novamente, inclusive matou de novo. Então,
eles estavam fazendo as mesmas obras dos pais deles, eles estavam apenas completando. Meus pais esqueceram de fazer o túmulo, vamos fazer o túmulo desses profetas aqui. Eles estavam apenas completando o que os pais faziam. E Jesus vai dizer exatamente isso em forma de mandamento, em Mateus 23, 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Ou seja, completai a obra que vossos pais estavam fazendo. Quando Jesus diz a medida de vossos pais, vai dizer qualquer coisa que seus pais estavam fazendo. Podia, a medida, a pessoa fazia a medida de trigo, medida de água, a medida disso. Então, Jesus está dizendo, completem o que eles começaram a fazer. Se eles começaram a matar profetas, então vocês completem o número de profetas que eles começaram a matar. É isso que Jesus está falando. Complete a medida de vossos pais. A medida dos pais deles era perseguir os profetas de Deus, perseguir as pessoas justas, porque eram hipócritas. A mesma hipocrisia que há deles, que Jesus expõe, chama eles de fariseus hipócritas, uma religiosidade hipócrita, era dos pais deles. Em Isaías 1 a gente vai ver que eles estão levando sacrifícios para Deus, estão cantando diante de Deus, estão levando culto para Deus, e Deus fala, eu ponho a mão nos ouvidos para não ouvir as músicas que vocês estão cantando para mim. Quando vocês multiplicam as orações de vocês, eu escondo meu rosto para não ver. Eu estou enojado do sacrifício que vocês vão apresentar para mim. O Jeremias e outros profetas vão falar sobre o jejum que Deus procura. Eles jejuavam, eles faziam sacrifício, mas Deus vai mostrar o que é que ele queria, e não era aquilo. Oséias também fala sobre isso. Ele vai contra o templo e protesta lá em Jerusalém, lá em Israel, o tempo todo. E eles foram perseguidos por causa disso. E essa religiosidade hipócrita vem até os dias de Jesus. E Jesus fala, completem o que os seus pais continuaram. Parece estranho, é um mandamento estranho. Jesus olhar para eles e falar, continuem a fazer o erro que vocês estão fazendo. Jesus fala um mandamento que toca a nós e toca a quem estava ali ouvindo e quisesse se limpar. E Jesus fala, limpa o interior do copo, do prato, e o exterior ficará limpo. E o outro mandamento seguinte é, continue a fazer o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo o mal, continue a fazer o mal. E Jesus vai fechar com esse amor glorioso. Ele vai falar que vai mandar profetas e sábios e escribas, isso é maravilhoso. E depois ele vai fechar com essa expressão, né? Que ele sempre tentou ajuntar, mas as pessoas que nunca quiseram. Aquelas pessoas nunca quiseram a cidade de Jerusalém. Nunca quis que Jesus ajuntasse eles. A unidade, quando Jesus fala desse ajuntar, é a unidade que o apóstolo Paulo vai falar entre nós e Deus. A reconciliação entre o ser humano e Deus, que não vem pelas obras, não vem pela religiosidade, não vem pelo rito da religião, de religião nenhuma, ritual nenhum, não vem. Vem apenas por Jesus Cristo, na obra dele, no sacrifício dele, pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Não vem nem pela oração, não vem nem pelo jejum, vem pela manifestação da nossa fé em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Quando a nossa oração parte dessa fé no sacrifício, quando o nosso jejum parte da fé nesse sacrifício, quando o nosso culto parte da fé nesse sacrifício, quando tudo que fazemos parte da fé nessa obra de Jesus Cristo, aí temos a nossa reconciliação com Deus, nossas obras são aceitas por Deus e nós somos reconciliados. Eu me lembro desses dois mandamentos de Jesus, um correto, o outro também correto, mas parece estranho para nós. Está em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 11, observe bem o que o Espírito Santo diz. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Faça ainda mais injustiça. E quem está sujo, suje-se mais ainda. Estranho isso, né? E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É a mesma coisa, os mesmos mandamentos, de forma diferente. Limpe o interior do copo do prato, o exterior ficará limpo. E depois Jesus fala, enchei-vos conforme a medida de vossos pais. Continue a fazer o que vocês estão fazendo, o pecado que vocês estão fazendo. Continue se sujando, continue cometendo a injustiça que vocês cometem.
os mesmos mandamentos, juntinhos aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Então, tocou a eles e toca a toda a humanidade, toda a raça humana, até a volta de Jesus Cristo. Esses dois mandamentos que eu quero trazer aqui hoje, de Jesus Cristo. Então, observe, Jesus vai continuar aqui. E eis que cedo venho, versículo 2, Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sacrifício do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Queridos, quando Jesus fala sobre as obras, igual o salmista ora, no Salmo 28, que o nosso professor também leu na abertura do culto, Salmo 28, dá-lhes conforme a obra de suas mãos. É uma oração que também aponta para o juízo final. Não aponta apenas para dar a recompensa das obras de suas mãos aqui na terra. Porque aqui Jesus está falando claramente: eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, se as obras dos pais daqueles fariseus hipócritas era hipocrisia, e era matar quem condenava a sua hipocrisia. Por que eles perseguiam os profetas? Por que eles perseguiam os justos? Porque quando alguém está encobrindo algo, eles estavam encobrindo o pecado deles. E os profetas vinham, através do Espírito Santo, e apontavam os pecados deles. E por isso o ódio deles aos profetas e justos. O que Jesus está falando? E nós que somos de Deus, temos que ouvir: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Não tem jeito esse mundo. Quem não é de Deus, não é de Deus. Quem não quer Jesus, não quer Jesus. Vai continuar sem querer Jesus até o fim. Não adianta querer, o Evangelho não é por força nem por violência. Não adianta a gente querer obrigar as pessoas a ser o que a Bíblia manda ser, a querer bater, a querer... Não, o Evangelho não é igual ao que o catecismo romano fez por muitos anos. Não. O Evangelho de Jesus Cristo é só a pregação. E pelo contrário, somos perseguidos quando pregamos. Jesus não nos enviou para oprimir, Jesus não nos enviou para mandar, para dominar, para conquistar. Jesus nos enviou para pregar. E pelo contrário de conquistar, seremos derrotados, seremos perseguidos. Que o diga nossos irmãos que foram os primeiros enviados lá em Roma, em Jerusalém, foram mortos igual Estevão, a pedradas, tiveram que fugir de Jerusalém, perseguidos de um canto para o outro. Paulo vivia andarilho de um canto para o outro, não porque ele queria, não porque ele era um hippie, mas porque ele era obrigado, ele tinha que fugir para não morrer. Até que o diabo tramou e o Paulo foi morto, mesmo assim, foi executado lá em Roma, foi preso injustamente, foi acusado de ter incendiado, atiçado os cristãos a incendiar Roma. Nossos irmãos foram acusados de incendiar Roma e Nero ordenou a morte de Paulo e a morte de vários cristãos na época, na arena, no Coliseu. É o que Jesus fala: eu vou enviar sábios, instruídos. Paulo era um sábio, erudito, instruído, escriba. É um desses que Jesus fala que ele ia enviar, e enviou. A uns vocês vão perseguir. Se perseguiram Paulo, prenderam Paulo. Quem matou foi Roma depois. Mas os judeus viviam tiquizando, perturbando. O primeiro século, os inimigos dos crentes eram judeus. Os inimigos dos nossos irmãos eram os judeus. O primeiro século, eles eram atribulados. É chamado de sinagoga de Satanás. E a falsa religião, o diabo ele sempre se serve disso, porque quando os judeus foram dominados pelo Império Romano, quando em 313 a igreja, o Império Romano se tornou igreja, império e igreja ao mesmo tempo, e aí a igreja se tornou católica, apostólica, romana.
Aí novamente o diabo já voltou para o meio dessa igreja católica apostólica romana para começar a hipocrisia religiosa agora dentro dela. Já não é mais no Sinédrio, porque já tinha perdido a força, eles conseguiram dominar e derrotar. O diabo se camuflou agora nesse outro sistema. E depois a gente começou a ver os nossos irmãos sendo perseguidos pela igreja católica apostólica romana. O sistema, o mesmo sistema que estava no satânico, que estava no Sinédrio de Jerusalém, passou para Roma. Passou para, na época, para o sistema romano religioso. E começou a perseguir os loyolas, começou a perseguir os valdenses, não é? Começou a perseguir a própria linha que saiu deles mesmo, que foram os franciscanos, foram perseguidos por eles. E até chegar em Lutero e que Jesus nos libertou. Mas até hoje, no meio dos protestantes, existe agora também dominados por Satanás, os falsos hipócritas religiosos que também perseguem o povo de Deus. Mesmo no nosso meio hoje, protestante, o diabo sempre vai se servir disso. Porque sempre há corações sujos, sempre há mentes sujas, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, o diabo sempre vai se servir disso. Sempre, em qualquer meio. Por isso esse mandamento de Jesus toca desde Abel, que ele vai dizer lá atrás, lá no jardim do Éden, vem caminhando, esses dois mandamentos persistem. Caim persiste em fazer o mal e Abel persiste em fazer o bem. Caim persiste em se sujar mais e Abel persiste em se limpar mais. E o que é que Jesus está falando com isso? Vamos para o segundo, que é a parte que eu espero em Deus que o Espírito Santo toque a cada um de nós, que é: quem é limpo, que se limpe mais. E quem é santo, que seja mais santificado ainda. Observe o versículo 14. Bem-aventurados, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possuam e possam entrar na cidade pelas portas. Queridos, o que é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Exatamente o que eu falei. As vestiduras, Jesus estava falando ali de aparência. A gente usa nossas vestes para que a gente possa se aparecer diante das pessoas, é verdade ou não é? A gente, para tomar banho dentro do nosso banheiro, a gente tira nossa roupa, toma nosso banho, mas para a gente sair do banheiro, a gente precisa no mínimo estar enrolado na toalha, que não deixa de ser uma vestimenta de banho, no roupão. Então, para se apresentar, a gente precisa de vestimentas, de roupas. E aqui a palavra fala: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, no sacrifício de Jesus Cristo. O que é lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Os fariseus acreditavam que pelas suas obras eles estavam justificados diante de Deus. Porém, as obras deles, Jesus disse que eles faziam tudo para serem vistos pelos homens. Mas diante de Deus eles não estavam limpos. Eles não estavam puros. Por quê? Por mais que às vezes eu não pratique um pecado, se eu desejar praticar, e nós desejamos vários tipos de pecado, porque para Deus não existe tamanho de pecado, pecado A, pecado B, todos nós. Tanto já pecamos, como desejamos pecar. Isso é um fato. Todo ser humano. E só o desejo de pecar já nos condena diante de Deus. Eu lembro também da visão do profeta Zacarias, quando tinha um sumo sacerdote diante do altar de Deus e diante do anjo do Senhor. E o próprio Satanás acusa esse sumo sacerdote, porque as vestiduras dele estavam sujas. E não é vestidura material, é espiritual. Tanto Deus quanto o diabo, ele vê, eles sabem. Eles sabem o que alimentamos. Eles sabem as inclinações que temos, os pontos fracos que temos espiritualmente falando. E Jesus está dizendo: bem-aventurados, ou seja, serão bem-sucedidos as pessoas que lavam as vestiduras do sacrifício do Cordeiro. Ou seja, é exatamente o que Jerusalém estava rejeitando.
É a justificação não na lei de Moisés, não no sacrifício no templo de Jerusalém, não nas obras, mas a justificação agora no sacrifício de Jesus Cristo, que vem para limpar nossos corações, limpar nossas mentes. O sangue de carneiros, de bois, de touros, eles só serviam para cobrir as transgressões do ser humano, para que o ser humano pudesse se comunicar com Deus. O sangue daquele animal que Abel derramou no altar diante de Deus só serviu para cobrir os pecados de Abel, para que Abel pudesse ter comunhão com Deus. E ele teve por meio do sangue daquele animalzinho que ele levou para Deus. Porém, o sangue de Jesus Cristo é mais perfeito. O sacrifício de Jesus Cristo é mais perfeito, porque ele não só cobre os nossos pecados, ele nos purifica do pecado. Ele nos limpa do pecado. Jesus não morreu só para nos perdoar, ele morreu para nos libertar. Ele morreu para nos salvar do poder, do pecado que está em nós. Porque o pecado é a transgressão, e a transgressão ela é obra do diabo, porque foi ele que induziu Eva. É ele que tenta o ser humano a pecar. É o inimigo que tentou Eva a pecar. E lá o apóstolo João vai dizer que toda transgressão é pecado. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Então, o que está dizendo? Bem-aventurados que lavam as vestiduras do sangue de Jesus. Ou seja, é uma vez só que a gente lava a roupa e está limpa? Não. A gente tem que estar sempre lavando. Esse ato de lavar as nossas roupas no sangue de Jesus Cristo é a nossa confiança diária, é a nossa reflexão diária sobre a nossa condição, sobre as nossas inclinações, sobre se estamos agradando a Deus ou não, sobre se o caminho que estamos trilhando está glorificando o Senhor Jesus ou não. E se não, devemos nos voltar para Jesus, pedir graça, pedir misericórdia, pedir um novo começo e recomeçarmos em Jesus Cristo. É isso que está escrito: quem é limpo, que se limpe mais. Você já é limpo, eu já sou limpo, nós já somos limpos. É isso que Paulo vai dizer para Corinto. Quando ele vai dizer para Corinto lá: não erreis, Deus não se deixa, não erreis, nem os avarentos, nem os prostitutos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os adúlteros, nem os idólatras herdarão o reino de Deus. Paulo não está dizendo com gente que não era da igreja ainda não, porque as pessoas gostam de usar esse texto para falar contra as pessoas de fora do corpo de Cristo. Não, Paulo está dizendo com os crentes de Corinto, eles que estavam sendo idólatras. Tinha gente ali dentro que estava sendo prostituto, tinha gente ali dentro que estava sendo adúltero, tinha gente ali dentro que estava sendo devasso, estava sendo efeminado, estava sendo sodomita dentro da igreja, não era fora, era dentro. Ele disse, e é o que alguns têm sido. Ele dá continuidade nesse versículo. E é o que algum de vocês tem sido. Mas Paulo vai dizer o quê? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Vocês já foram lavados, vocês já foram santificados. Eu e você, e todos nós que cremos na obra de Jesus Cristo, que Deus, o Deus eterno, desde a eternidade, se fez homem. Depois da queda de Adão, ele se fez homem. Para ser o homem perfeito, segundo Adão, nasceu sem contato, sem ser da vontade humana, mas apenas da semente da mulher, como disse Deus na sua promessa. Cremos que Jesus nasceu assim. Maria foi cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo envolveu ela, e ela gerou Jesus Cristo, ainda virgem, ela concebeu Jesus. Se assim cremos, e Jesus assim se fez homem, nasceu, cresceu, viveu, morreu na cruz. E se cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia, se verdadeiramente cremos, então nós somos limpos. Somos limpos, já passamos da morte para a vida. E Jesus está dizendo: quem é limpo, que se limpe mais, que continue a se limpar. Quem é santo, que continue a se santificar. Vocês já sois limpos.
já estás limpo se você já crê. Quando Jesus olha para aquelas pessoas e diz, continue a fazer o que o Pai de vocês faziam, é porque eles não criam em Jesus. Quem não crê em Jesus continua sujo. E se a pessoa ouve a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e se a pessoa ouve a boa notícia da salvação em Jesus Cristo, e ela continua se endurecendo contra Jesus Cristo, ela continua odiando Jesus Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo, então deixa essa pessoa que ela continue no caminho dela. Quem é sujo, que se suje mais ainda. Mas você que é limpo, você que crê, você que confia, o mundo não é mais para você. Jesus é para mim e para você. Não são do mundo, Jesus disse ao Pai. Como eu do mundo não sou. Eu os tirei do mundo. Uma vez que nós cremos em Jesus, nós fazemos parte desse grupo que Jesus tirou do mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. É por isso que a palavra vai dizer, e Jesus faz essa mesma oração lá, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus para nós é essa: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém de Deus. Glória a Deus. Nós iniciamos essas exposições dos Evangelhos para nós voltarmos e nos lembrarmos e não nos esquecermos. E como minha tia aqui orou pelo Espírito Santo para que essa palavra fique em nossos corações, do Evangelho simples, do Evangelho de peregrinos, de pessoas que estão peregrinando, passando por este mundo. Pessoas que não estão almejando o galardão neste mundo, nessa existência, nessa era. Que não espera a sua recompensa nessa era. Por mais que prosperemos, eu peço a Deus que nos prospere, que nos enrique. É isso que eu oro, que Deus nos faça ricos em dinheiro, em ouro, em prata, em Rolex, em um monte de coisa. Que Deus nos encha de prosperidade financeira, assim como Ele encheu Davi. Mas que tenhamos um coração igual de Davi no Salmo 16, depois de rei, depois de estabelecido, ele olha para Deus e diz: Tu és a minha porção na terra dos viventes. Ele sabia que aquele trono ele ia passar para Salomão e ele não ia levar nada. Aquele ouro que ele havia conquistado quando ele derrotou os sírios, quando ele derrotou os filisteus, aquele ouro ele deixou para a construção da casa de Deus, ele não ia levar. Ele olha para Deus e diz: Tu és a minha porção na terra dos viventes. A minha porção é o Senhor. Por mais que tenhamos, ou se não termos, igual Paulo, refutei tudo perda para ter Jesus Cristo, para conhecer Jesus Cristo, para que tenham parte na árvore da vida, para que possam entrar na cidade pelas portas. Quem é limpo se limpe mais. Lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Há perdão para cada um de nós que cremos em Jesus Cristo, na obra dele, no sacrifício dele. Há perdão para todos nós em Jesus Cristo. Por mais que o diabo nos acuse, igual ele acusou o sumo sacerdote diante do anjo do Senhor, o próprio anjo se vira para Satanás e diz: O Senhor te repreenda, Satanás. E diz a palavra que o próprio Deus dá ordem que aquele sacerdote Josué seja despido daquelas vestes sujas, e o próprio Deus ordena que ele seja vestido de vestes limpas, para que o diabo não mais o acuse. É Jesus quem faz essa obra em nós. A obra de purificação, de limpeza, é Jesus quem faz em cada um de nós. Realmente nós somos pecadores, realmente nós somos inclinados ao pecado. Nós iramos, nós desejamos, nós somos carnais e tantas outras coisas que às vezes não praticamos, mas concordamos e somos errados por isso. Mas devemos recorrer a Jesus Cristo para que Ele venha nos limpar e fazer a oração
Lavar as vestiduras no sangue de Jesus é orar. Igual o salmista no Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É orar igual Davi orava em vários salmos. Senhor, aplana diante de mim o teu caminho. Firma os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Será que temos orado assim ao Senhor? Porque isso é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque não há como nós fazermos igual os fariseus, querer fazer por conta própria, se temos Jesus que já fez a obra por nós. Há poder no sangue de Jesus para nos limpar. Há poder no sangue de Jesus para nos purificar. Há poder no sangue de Jesus para nos limpar dos nossos pecados. Há poder no sangue de Jesus para nos purificar. Filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. Eu escrevo isso a vocês para que não. Mas se alguém pecar, e como disse Salomão, não existe homem que não peque. Todos nós pecamos. Passamos um mês, 2 meses em oração, santidade do Senhor e tudo, a gente peca. Pensamentos, palavras e atos. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem? O Cordeiro, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Aí vem o que? Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém. Observe o versículo 15 para a gente fechar. Ficarão de fora os cães. Jesus não está falando aqui de cachorrinho, não. Não é dos dogs, não, que Jesus está falando. Ficarão de fora os cães. Jesus está falando aqui exatamente de falsos profetas, falsos mestres. À luz de 2 Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizer, o Espírito Santo vai dizer que aquelas pessoas que ouvem a mensagem de Cristo e depois abandonam a mensagem de Cristo, elas são igual o cachorro que volta e lambe o vômito que acabou de vomitar. Então aqui Jesus está falando de pessoas que rescindem na prática pecaminosa, conscientemente, sabendo que aquilo é errado, já saiu daqui uma vez, mas volta para aquilo de novo. Então essas pessoas que voltam recorrentemente, lambendo o vômito igual o cão, ficaram de fora. Os feiticeiros, as pessoas que mexem com ocultismo, com forças ocultas, que não temos permissões para nos envolver, ficarão de fora. Os que se prostituem. Prostituir não é só vender o corpo, fazer sexo por causa de dinheiro. Prostituição aqui é perversão sexual. Toda e qualquer prática sexual fora do contexto do casamento instituído por Deus lá no Éden, no jardim do Éden. Toda e qualquer prática sexual fora do contexto do casamento é uma perversão sexual e é essa a prostituição. E qualquer pessoa que assim pratica está fora. Fora. Os que se prostituem, que a gente fala assim, acusa só o pessoal que está lá no brega, né? E não é. Ele não está falando só da galerinha que está lá no brega, não. É gente que está namorando e está fazendo sexo fora do casamento. Gente, estamos no Brasil. Qual de nós nunca fez uma prática sexual fora do contexto do casamento? Ai de nós, se não fosse o sangue de Jesus Cristo, nós já estaria fora. Todo mundo já estaria fora. Só a galera que ainda não. Que é criança. Todos nós já estaremos perdidos se não fosse Jesus. Ó, ficaram de fora que se prostituem. Cara, já estaríamos todo mundo fora. Fora. Olha aqui. Por quê? Jesus disse só de olhar. Para uma mulher já começou. Só de olhar. Então, o período da adolescência é terrível. A puberdade, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar, para ajudar nossos jovens, nossas crianças que vão passar por essa fase. Os homicidas, graças a Deus nunca matamos ninguém, mas só o ódio que já sentimos diante de Deus já somos considerados como tais. Ficaremos de fora se não fosse o sangue de Jesus. Os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira.
Então, queridos, não vale a pena. Não é com alegria que Jesus vai lançar fora as pessoas naquele dia. Não é com alegria que Jesus vai condenar as almas. Não é com alegria. A gente viu no final do capítulo Jesus falando. E em outra passagem, eu acho que em Lucas vai dizer que é chorando que ele disse isso. É com lágrimas que ele olha para Jerusalém e chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você e você não quis. Quem está falando é o Deus eterno. Jesus Cristo. Não é quando ele quis ajuntar só pregando esses 3 anos. Ele está falando desde quando Jerusalém foi fundada. Desde quando ele trouxe o povo de Israel do Egito. Ele vai dizer lá no profeta: desde que eu trouxe esse povo só tenho passado raiva. Acho que é Ezequiel que ele fala. Essa cidade só tem que dar desgosto. Desde que eu tirei eles lá do Egito e trouxe. Só tem que dar desgosto. Criei filhos, mas para desgosto meu. Em Malaquias ele vai dizer: o jumento respeita seu dono, e os filhos honram o pai, mas vocês nem me respeitam nem me honram. Onde está minha honra, onde está meu respeito? Jerusalém não entregava para ele, em momento nenhum da história. Momento nenhum da história. Que eu diga lá agora, a guerra que o pau está comendo lá entre judeus e árabes, e o pau está comendo, e o povo não entende a mensagem de Jesus, que é paz, que é: estamos aqui de passagem, brigando por pedaços de terra. A disputa doida por pedaços de terra, por petróleo, lá vai. E nós estamos aqui de passagem. O Evangelho é justamente o contrário. É para peregrinos. É por isso que Jesus não foi aceito lá. Porque eles são apegados ao pó, apegados à terra. E Jesus fala: não, estamos aqui de passagem. Eu vou preparar um povo para Jerusalém do alto, que façam questão da Jerusalém lá de cima, que guarda o que tem para que ninguém tome a coroa de lá de cima. Filhos que sabem que sua cidadania está lá nos céus e não aqui. Que são patriotas do céu, não daqui. Que são cidadãos do céu, não daqui. Aqui nós cumprimos nossos deveres que devemos cumprir, dar a César o que é de César. Nós somos de Deus. 100% de Deus. A gente só dá para César o que é de César porque Deus nos obriga a fazer isso enquanto estamos aqui. Mas não porque César tem poder sobre nós. Porque quando César perseguiu a igreja, quando César foi contra a igreja continuou do lado de Cristo. Foi para Catatuba, ficou debaixo das ruas de Roma lá, mas não cedeu a César, não botou dentro da congregação deles o ídolo que César queria, não cedeu para César, não deu para César o que César queria, que era ser adorado, que era ser idolatrado. E a igreja de Jesus Cristo não fez isso. Então a gente dá para César aquilo que Deus obriga a gente a dar. Aquilo que César quer, por vontade dele, do diabo a gente não dá. Então, nós somos totalmente de Deus. Yahvé Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Então, o Senhor quer isso de cada um de nós. Que lavemos as nossas vestiduras no sangue do poder. Não somos mais nossos, somos de Jesus. A vida que vivemos não é mais para nós, deve ser para Jesus. A passagem que estamos passando aqui não tinha sentido. Eram projetos, talvez sonhos, planos, sem sentido, vazios. Agora podemos ter projetos, podemos sim ter planos, podemos sim sonhar, podemos. Quem quer ser médico, quem quer ser advogado, como já temos um formado, eu também já, daqui a pouco fazendo a prova, já com a carteira, 2 advogados, podem sonhar e botar diante de Deus e orar e pedir Deus sucesso para chegar lá na frente, depois no concurso, para juiz, ou sei lá o que quiser. Podemos. O Washington e todos nós, colocações, projetos de Deus, podemos. Podemos, e Deus não proíbe nós disso. De sonharmos, de realizarmos. Agora, o propósito de nossas vidas não é esses sonhos, não é esses projetos, essa não é a nossa meta. Tudo isso tem que ser para a glória de Jesus. Porque se eles vindo, eles acontecendo ou não acontecendo, não seremos frustrados. Porque a nossa recompensa não é a realização dos nossos sonhos. O nosso galardão é entrar pela cidade pelas portas. A recompensa nossa não é que os nossos sonhos sejam realizados.
podem se realizar, esperamos que se realizem, que as nossas metas se cumpram. Devemos sim fazer metas, estabelecer planos, cumprir metas, bater metas, chegar lá na frente. Mas não é isso que realiza o sonho do salvo. O salvo tem a sua completude, a sua realização plena no dia que ele estiver entrando naquela cidade pelas portas. O dia que ele ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Esse é o sucesso que o salvo de Jesus Cristo almeja. Por mais que ele viva na terra a vida de Lázaro da parábola, ou ele viva a vida do rico Abraão, que não é aquele rico lá da parábola não, o rico Abraão, que também era rico, e aparece nessa parábola inclusive, para contextualizar dois salvos, um que viveu mendigando e outro que viveu rico, que é Abraão e Lázaro. Mas a recompensa final para o salvo aqui igual. A frustração de Lázaro acabou, e Abraão também não era realizada enquanto ele não chegou lá. Então a realização de Abraão se deu lá, na glória. A realização de Lázaro, lá, na glória. A frustração do rico, por mais que possa ter batido todas as metas dele aqui na terra, realizado todos os sonhos dele aqui na terra, foi completamente frustrado na eternidade. Porque ele ficará de fora. Fica de pé nesse momento. Quem é limpo, que se limpe mais. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Gente, reconheçamos nossa pecaminosidade. Reconheçamos, porque é quem confessa e deixa que alcança a misericórdia. Se eu encobrir a minha iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E quando fala de prosperidade, não é só dinheiro. Está falando justamente dessa bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aquele que encobre as suas transgressões não está encobrindo diante de Deus. Então, ele nunca prosperará, ele nunca será bem-aventurado, porque ele não consegue encobrir de Deus. Mas aquele que confessa e deixa e abandona, esse alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O perdão não vem quando pedimos, o perdão vem quando confessamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus, isso aqui é pecado, mas eu gosto disso aqui, infelizmente. Eu confesso ao Senhor que eu gosto. Eu confesso ao Senhor que se eu tentar, eu não vou conseguir deixar. Eu vou parar por um tempo e vou voltar de novo, porque eu gosto disso. Mas eu peço, por favor, tira de mim esse gostar. Tira de mim esse desejo que eu tenho. Me liberta disso, me limpa disso. Eu quero continuar com isso, mas eu quero mais que o Senhor me limpe, porque eu quero entrar na cidade pelas portas naquele dia. E essa prática, principalmente se estiver no meio dessa, do versículo 15 que nós lemos. E ficarão de fora, é aí que devemos orar mais. Pedindo: Senhor, eu não quero ficar de fora. Então, por favor, me limpa, me limpa, me limpa. Pedi, dá-se-vos-á. Oremos nesse momento, amém? Ó Deus amado, Pai Santo e Eterno, diante da Tua palavra, ó Deus, nós tememos o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus fala com seriedade, o Senhor Jesus não fala nesse tom. Desde o capítulo 23 nós estamos vendo um tom muito sério do Senhor Jesus Cristo e até hostil, irado. Jesus, e essa ira do Senhor, a ira do Cordeiro, virá naquele dia para toda a humanidade. E a ira do Senhor Jesus cairá sobre todos os que não foram lavados no Teu sangue, Jesus, no Teu sacrifício, Senhor. Nos escondemos agora no Senhor Jesus Cristo. Nos abrigamos em Ti, Pai Santo. Nós não somos dignos de pronunciar o Teu santo nome, sim, porque somos pecadores, caídos em Adão. Ó Pai, o Senhor sabe todos os pecados que nós temos e que nós praticamos nos nossos pensamentos. O Senhor sabe dos nossos maus pensamentos. O Senhor sabe dos desejos que temos na nossa carne.
O Senhor sabe das vontades que temos em nossos corações. O Senhor sabe, Senhor Deus amado, das palavras que dizemos em oculto, que ninguém ouve, mas o Senhor ouve. O Senhor sabe das iras que guardamos, das mágoas que guardamos. O Senhor sabe de tudo, ó Pai. Colocamos diante do Senhor nossos corações e nossas mentes agora, confessando a Ti os nossos pecados, Senhor. E rogamos humildemente que pelo sangue de Jesus Cristo, ó Pai, pela bondade que vem do sacrifício de Jesus, sejamos limpos, Senhor. Nossos corações sejam limpos, nossas mentes sejam limpas, sejamos purificados, Senhor, dessa impureza que é em nós. Jesus, salva-nos do poder, do pecado que habita em cada um de nós, Senhor. Nós não conseguimos sozinhos, Jesus Cristo. A Tua palavra diz que o Senhor vem nos libertar. O escravo é um Senhor que nos dominava, mas o Senhor Jesus Cristo nos comprou. E nós agora já estamos mortos, crucificados com o Senhor Jesus Cristo para o pecado. E Ele não terá mais domínio sobre nós. Jesus, salva-nos do poder do pecado. Nós já morremos com Jesus Cristo. Nós já ressuscitamos contigo para Deus. E agora, Pai, nós queremos estar vivos para Deus. Queremos ouvir a Tua voz, Jesus Cristo amado, nos guiando pelo caminho santo. Queremos ouvir a voz do Senhor Jesus, nos chamando, nos tirando das trevas, livrando nossos pés de tropeçarem, nos guiando pelo caminho certo, nos direcionando. Jesus Cristo, Tu és o nosso guia, Jesus Cristo, Tu és a nossa luz, ó Senhor. Ó, vem nos direcionar, ó, vem nos guiar. Jesus, ilumina-nos. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha expor diante de nós mesmos os nossos próprios pecados. Venha nos convencer dos nossos pecados, Senhor. Nos convence, Senhor. Nos mostra. Fala conosco, Jesus Cristo, através da Tua palavra. Nos ilumina, nos guia na iluminação, nos mostrando quando estamos praticando, fazendo algo, às vezes inconscientemente. Nos mostra a verdade, nos mostra o caminho, nos guia por Tua bondade ao arrependimento, pelo sacrifício, pela obra de Jesus Cristo. Nos dê esse Espírito Santo da verdade, que nos guie em toda a verdade, nos faça lembrar, meu Deus, que estamos aqui caminhando, que estamos aqui de passagem, que estamos aqui passando, que o mais importante há de vir depois daqui. Devemos deixar de lado, abandonar muita coisa que às vezes nós levamos tanto a sério. Nós devemos abrir mão. Muitas coisas que estamos negligenciando, nós devemos abraçar com toda a força. Nos ajuda, Jesus, a saber o que devemos acatar e o que devemos descartar. Esse discernimento só vem pelo Teu Espírito Santo que recebemos por causa do Teu sangue. Nos dê essa graça, Pai, para que saibamos lavar nossas vestiduras no sacrifício do Cordeiro, Pai. Pedimos esta graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter essa prática sempre de nos limpar. Já estamos limpos. Todos nós aqui que cremos em Jesus Cristo, todas as pessoas do mundo que creem em Jesus, estamos limpos. Limpos. Já. Agora devemos nos limpar mais. Porque nós estamos 100%. Quem é limpo, que se limpe, mas a palavra é perfeita. Vocês já estão limpos. Vocês creem em Jesus, então vocês têm chance. Vocês já estão no caminho certo. Agora vocês têm que continuar. Porque a luz do justo é igual a luz a vida do justo é igual a luz da aurora, do amanhecer. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Faz assim com sua mão.